pessoas não querem se livrar, mas eu queria falar, vou tentar falar de um expoente do Evangelho, o homem que foi chamado o homem do deserto. Eu vos falo, irmão, de João Batista. Ele precedeu a Jesus. E eles tinham uma ligação. Jesus e João Batista. Os dois foram profetizados pelo mesmo profeta. Isaías, se alguém quiser dar uma espiadinha, pode ver. Isaías capítulo 7, versículo 14. Se alguém quiser dar uma olhada, pode ver. Eu nem vou abrir a minha Bíblia, porque esse daí eu sei de cor. E a Virgem dará à luz a um varão que se chamará Emanuel. No mesmo livro de Isaías, capítulo 40, está escrito: vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. Então, foi profetizado o nosso grande, aquele que foi puro, aquele que não se contaminou com as coisas desse mundo. E vejam bem que um nasceu na Judéia e outro na Galiléia. Eu estou vendo meu menino mais novo ali, agora que eu estou reparando. Ô, meu filho. Então, João Batista foi um homem que foi profetizado, além disso foi consagrado no ventre da sua mãe. E o seu pai, já velho, Zacarias, até duvidou do anjo. E o anjo ainda falou: ele será grande perante o Senhor e preparará o caminho do Messias, e ele virá com o poder e o espírito de Elias. Depois que João nasceu, ele não foi para a escola, porque a linhagem de João era da linhagem de Davi. Então ele provavelmente ele iria estudar, fazer teologia, mas não. Ele foi levado para o deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, e foi criado nas encostas das montanhas, assessorado e orientado pelos anjos de Deus. Ali João Batista aprendeu todas as coisas que tinha que aprender do céu. E ele foi predestinado para não se contaminar, porque ele era nazireu, ele não bebia, não tinha vícios, andava com uma capa, uma pele de camelo cingida aos seus ombros, e se alimentava
gafanhoto e bebia da água da montanha. E se os irmãos pensam que ele nunca ia para a cidade, ele ia. Mas ele ia já orientado pelos anjos do céu. Ele ia ver como é que o povo agia, porque o povo naquele tempo estava todos desairados, todos distantes da lei do Senhor, da doutrina de Moisés, dos mandamentos. O povo estava só na ambição, no pecado. Por isso que ele foi levado ao deserto. Mas ele ia lá, porque ele ia ter que ir lá para anunciar a vinda do Messias. Ele ia ter que saber onde é que ele ia pisar, aquele povo que ele não conhecia. E ele ia lá para conhecer, mas orientado para que ele não caísse nas tentações de Satanás. Porque Satanás nunca deixou de perseguir os homens de Deus. E foi onde ele começou. Interessante que o próprio pai profetizou o seu filho. E tu, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque andarás na frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos do conhecimento e da salvação, e redimir o povo dos seus pecados. Essa foi a profecia que o próprio pai profetizou para o filho João Batista, aquele que nunca se corrompeu, aquele que foi fiel e aquele que estava disposto a cumprir, porque Jesus e João tinham missões paralelas, quase que ao mesmo tempo. Só que Jesus iria dar o finalmente, e João é que ia preparar e acertar os caminhos tortuosos para o seu Messias, que estava para chegar. E João começou a pregar, e o povo começou a se aproximar de João, porque João falava as verdades, denunciava os crimes que aconteciam, todas as coisas que eram erradas. João era inflexível, João era muito destemido, era um homem valente. O que ele tinha de bondade e brandura, ele também tinha de autenticidade e firmeza. Sabe por quê? Porque João era convicto. João tinha convicção da sua missão, porque ele não era um profeta qualquer. Ele era um santo. João era um anjo. João era santo. Ele foi tão grande que o próprio Jesus testemunhou. E quando ele estava com aquela multidão em volta, vinha todos para se arrependerem, porque ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, que o reino de Deus está próximo. E o povo acreditava nele. E por que o povo acreditava em João?
porque João era puro. João falava as palavras claras, incisivas. João era penetrante e convincente. O povo todo corria e todo mundo julgava que João seria um profeta ressuscitado, ou talvez o próprio Messias. E se ele quisesse liderar o povo naquela época em que viviam os hebreus, todos sob o jugo romano, e se João quisesse ser o líder, que o povo esperava um líder, um libertador, para libertá-los das hordas, do jugo, da opressão que o Império Romano impunha aos cristãos no Oriente Médio, que os irmãos todos sabem disso aí. Mas ele não. Ele falava, não, eu não sou quem vocês pensam. Após mim, virá aquele que eu não serei digno nem de desatar-lhe a sandália, porque eu batizo com água, e ele os batizará com o Espírito Santo, com fogo. E João era como se fosse o Messias, porque onde João estava aquela horda. E tinha também, naquela época, os puxa-saco. Já ouviram falar dos lisonjeadores lá do reino, príncipes, publicanos, soldados, que queriam ficar bem com João, porque queriam participar eles achavam que o cara que vinha ia ser o rei da terra mesmo, e ia assumir, ia liderar o povo. E João não deixava passar essas coisas. E falava, raça de víbora e fariseus, vocês estão fugindo da ira do meu pai? Ele não amaciava para ninguém, ele era autêntico. E quando estava no auge, e ele batizando no Rio Jordão, como sempre estava ali, apareceu aquela figura divinal, que ele olhou e viu que era uma figura diferente. E essa figura era Jesus, pedindo para que ele o batizasse. E ele falou, mas vós é que deveria me batizar. Vós é que deveria me batizar. Mas Jesus, com aquela voz serena, mas firme, disse, é preciso que você me batize para que a justiça seja feita. Porque ele estava revestido de uma figura humana, né? Então ele teria que ser batizado para o povo ver que Deus é o único ser no universo, lá embaixo, lá em cima, em todo lugar. É o único ser que não falseia, que não faz nada errado. Que tudo que Deus faz é certo. Amém. E tudo que nós fazemos é suspeito. Que quando nós fazemos as coisas, sempre estamos interessados. E Deus não interessa por isso. Deus se interessa pela justiça. Então, João tinha, sendo um mortal, ele ia batizar o Filho de Deus. Ele falou, poxa, que sou eu para batizar o Filho de Deus? Mas ele sabia que ele estava ali para cumprir.
Ele era um anjo para fazer a vontade do Pai. E não ter ambições de querer ser alguém ou aquilo que ele não era. Ele era determinado para fazer aquela parte que Deus destinou para ele fazer. E Jesus começou a batizar, foi fazer o seu ministério, e João continuou. João continuou e viu o seu reinado esvaziando. E os seus discípulos diziam, mas, mestre, aquelas pessoas que viviam em volta estão indo tudo para o lado de Jesus. E ele também batiza, ele cura cego, ele cura coxo. Ele e os discípulos dele também batizam. Então começaram a ficar com inveja. Puxa vida, nós aqui agora estamos. E foi quando João, como ele denunciava tudo que era errado, ele denunciou o rei Herodes. Como os irmãos sabem, Herodes tomou a mulher do irmão e João denunciou. E o povo estava com João. Todo mundo obedecia e respeitava João. Mas Herodes, por imposição da mulher, Herodias, que era uma mulher demoníaca, mandou prender a João. E João ficou no cárcere. Aí ele começou a viver o drama. Enquanto isso, Jesus prosseguia na sua epopeia. Entendeu? E nós devemos lembrar de eu li num livro, uma conversa de Napoleão. Os irmãos devem saber que Napoleão foi um grande conquistador francês, um general que conquistou nações, reinos, e era uma figura notória no século XVIII, por exemplo, XIX. Então, ele comentando no exílio, lá na ilha de Elba, ele comentava com as pessoas. Falava eu, Carlos Mário, Alexandre, Gengis Khan, nós conquistamos reinos, nós conquistamos nações pela espada, pelos canhões, derrotamos e matamos muita gente. E hoje não temos nada. Hoje estamos aqui isolados, sozinhos. Agora tem um tal de Jesus. Ele não matou ninguém. Ele não conquistou ninguém pela espada. Não foi assassino. Não teve exército. E foi morto. E hoje, através dos tempos, todo mundo dá a vida por Jesus. Quantos já não morreram por causa dele? E sabem por quê, vocês? Ele conquistou, não foi nação, nem reino. Ele conquistou o mundo. Só com o amor. Amém? Ele conquistou o mundo com o amor. Esse era Jesus. Ele plantou uma árvore. Ele morreu. O seu próprio povo, da sua própria linhagem, o matou.
volta nem nada, ele morreu. Mas ele deixou plantado uma semente inesgotável, que é o amor. E o amor é que rege, ou pelo bem ou pelo mal. O amor é o que rege hoje em dia as decisões, os ditames do ser humano. Esta árvore que Jesus plantou, ela está de pé. E nós estamos aqui para louvar e adorar o seu santo nome. E prosseguindo com João, o monarca Herodes, acho que era aniversário, então ele deu uma festa muito grande, era rei. Então as pessoas importantes estavam no palácio para assistir à festa regada a muita bebida, né? Uma festa pecaminosa, porque naquele tempo os pagãos, eles não seguiam nenhum rito de Deus. E então Herodia, a demoníaca, tinha uma filha, uma menina nova, viçosa. Então ela usou de um ardil para pegar João, que estava no cálice. Então, o que fez ela? Instruiu a menina para dançar para o rei. Acho que todo mundo já ouviu falar da dança dos 7 véus de Salomé, né? Então, é isso daí. E essa menina dançou para o rei. Ali todos inebriados pelo álcool, pela bebida. E evidentemente que o rei ficou esbabacado. E disse para a menina: o que tu pedires, eu te dou, mesmo que seja metade do meu reino. Era a palavra de rei. E a menina correu para a mãe. E a mãe, a cabeça de João. E a menina chegou e falou para o rei: a cabeça de João Batista. Herodes tremeu, que Herodes não queria matar João. Ele não soltava João porque ele tinha medo da mulher. Você sabe o que acontece isso até hoje, né? Tem homens poderosos que dentro de casa é um cordeirinho. E ele devia ser desse tipo. Então a mulher não permitia que ele soltasse João. Aí ele tinha prometido que a menina, que ela pedisse, ele estava. Ele olhou para aquelas personalidades que estavam ali, que qualquer um poderia falar: não faça isso não. Mas ninguém deu um voto para poupar a vida de João. E a palavra do rei teve que ser cumprida. Mas João, naquela agonia que ele vivia na prisão sozinho, ele se sentiu fraco. Vamos voltar um pouquinho atrás. E ele mandou 2 discípulos seus ir ver Jesus. Porque ele ficou até em dúvida: como é que ele estava ali preso e Jesus não ia soltá-lo? Ele esperava que um leão de Judá fosse lá soltá-lo. Mas ninguém foi, e ele se desesperou. Porque todo ser humano tem um ponto de fraqueza. E João também teve essa fraqueza. E ele viu Jesus, ele batizou Jesus, mas naquela hora ele vacilou. E os 2 discípulos foram lá e passaram um dia vendo Jesus curar e fazer o coxo andar, o cego enxergar e ressuscitar. Que Jesus falou: fica e vês. Porque os discípulos perguntaram. João mandou perguntar: se tu és o Messias, ou devemos esperar outro? Então ele falou: vede e diga a João que bendito aquele
que não se envergonha de mim. E os discípulos disseram para João. Então ele se conscientizou de que ele ia ser um mártir, porque a missão dele estava encerrada. Entende? Ele iria morrer de qualquer maneira. Então foi aquela que calhou. E Herodias, quando viu a cabeça de João decapitada, ela se auto-exaltou de alegria de ver aquela pessoa que ela tanto odiava morta. Mas nem Herodias, nem Herodes tiveram mais sossego na vida. Inclusive, não sei se os irmãos já leram, Herodes teve poucos anos de vida, porque ele viveu o resto da vida atormentado por matar o profeta de Deus. De manhã, ele torcia para chegar logo o dia. À noite, ele torcia para chegar à noite. E chegava à noite, ele torcia para chegar logo amanhã. Viveu em desespero todo o resto da vida. O rei Herodes, quem lê deve saber disso aí. Nem Elias, aliás, nem Enoque, que foi trasladado para o céu, nem Elias, que excedeu num carro de fogo aos céus, teve mais honra do que João Batista. Porque a ele foi concebido a honra e a glória de viver, de crer por Jesus, por Cristo, e morrer por ele. Amém. João foi um mártir, porque Jesus foi o maior mártir. Porque João encerrou a sua missão, e Jesus iria por todos os pecados do mundo sobre seus ombros para libertar o seu povo. Então, eu encerro esta minha simples mensagem enaltecendo esse ícone do Evangelho que se chama João Batista. Quando eu me prontifiquei a participar de uma pregação, o nosso pastor, infelizmente, ele está ausente, ele me falou: você tem alguma mensagem para transmitir para a igreja? Ele falou para mim. Já faz tempo. Pois a minha mensagem, irmão, se resume numa simples palavra: convicção. A convicção é o prosseguimento daquele que crê. Não é daquele que tem esperança, que vai lutar, não. É daquele que tem convicção em Jesus. Aquele que sabe que Jesus virá. Então, essa é a minha mensagem a todos os meus irmãos. Que nós tenhamos convicção. Porque, assim como Abraão viveu pela fé, Isaac, Jacó, Enoque, Elias, Josué, Josias, Davi e todos os grandes profetas que viveram pela fé, e não deixando de citar Daniel, que foi parar na cova dos leões.
E não deixaram de citar Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. Por quê? Porque eles tinham convicção do seu Deus, que o seu Deus não iria abandoná-los. Que quando o rei Nabucodonosor impôs que ele se ajoelhasse perante a sua estátua, ele diz: pode ser que o meu Deus não faça, mas ajoelhar na sua estátua e perante vós, nós não vamos ajoelhar. Isso é que é convicção. E os caras iam morrer dentro da fornalha. E eles desafiaram o poder do homem mais poderoso da terra na época, que era Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, a minha mensagem, irmãos, é essa. É ter convicção de que nós somos representantes, que nós somos da igreja primitiva, que nós pertencemos à única igreja que segue e que defende os preceitos de Deus. Amém. 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 E eu me sinto muito feliz, porque agora eu vou contar uma coisa que aconteceu antes de eu entrar nessa igreja. Desde pequeno, eu fui um menino perseguido por Satanás. Eu não dormia de noite. Todas as noites eu tinha pesadelo. Meus familiares, eu era menino, davam risada a ele de novo. E eu ficava estribuchando lá na cama para me libertar, porque eles vinham e me pegavam e me esfregavam e me levantavam. Isso eu nunca sarei. Cada dia fui ficando moço, saí da igreja, fui tentar uma outra facção, entrei na morgue. Se alguém não sabe, a morgue é a antiga e mística ordem dos Rosa Cruz. Eu fui da Rosa Cruz. A Rosa Cruz é a pai, é a mãe, o símbolo é uma rosa da maçonaria. Saí, fui para o espiritismo, pratiquei o espiritismo e nunca sarei. Eu cheguei num ponto, fui ficando jovem, eu não dormia, meu Deus, eu ficava a noite toda rolando. Quando eu ia fechando os olhos, eles iam me tomar, eu ficava inerte. Eu abri os olhos, via as pessoas, mas não podia fazer nada. Foi quando eu fui para o espiritismo. Aí, irmãos, eu fiquei mais de 30 anos. Estudei tudo sobre o espiritismo, sobre o kardecismo. Li até o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu fiquei um expert em espiritismo. Discutia com todo mundo naquele tempo. Até que um dia, um desses anjinhos de Satanás foi no centro, se incorporou e falou: ele é meu, ele vai beber até morrer. Isso foi o que falou o anjo de Satanás, porque eu só dormia, desculpa, irmãos, eu só dormia bêbado. Se eu não bebesse, eu não dormia. Eu comecei a pensar naquilo. Eu falei: meu Deus, será que Satanás é maior que Deus? Então não pode. E foi quando começou a brotar a ideia de eu voltar para a igreja. Eu falei: não quero esse negócio. Aí eu falei: vou voltar para a igreja.
Nessas alturas, eu frequentava o estabelecimento do irmão José Aldo, como já falei logo no começo. Foi quando eu falei, escuta, um dia eu falei para ele, onde é a tua igreja? Eu já estava meio interessado na Adventista, comecei a ler, comecei a estudar, sabe, essas coisas. Aí ele falou, lá na rua Toninhas, eu te levo lá. Eu falei, não me leve, só fala onde que é, que um dia eu vou lá. E aconteceu. Eu pedi, meu Deus, me orienta, eu estou velho, doente. Está na hora de eu pegar o rumo certo. E vim, e pus os pés nessa igreja. E a primeira pessoa que eu vi aqui, ele está aí. Ele é baixinho, mas é que nem o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era pequenininho, mas ele falava com o homem se mete o queixo para cima. É o Edson, o irmão Edson. Foi a primeira pessoa que me recebeu nessa igreja. E eu também louvo por isso. Comecei a frequentar aqui e logo pedi a visita do pastor e tal e tal. Depois que eu pedi o batismo, que eu fui batizado aqui, que alguns de vocês viram, irmãos, Satanás foi embora, é verdade. Faz 3 anos. Amém, meu Deus. Nunca mais eu tive pesadelo, está minha esposa, meus filhos estão aí. Meus filhos riam de mim quando eu estava naquela luta para me livrar. Acabou os pesadelos. Eu não dormia sozinho. De jeito nenhum eu dormia sozinho. Hoje eu durmo sozinho, não tem problema. Então eu agradeço a pessoa que me indicou para fazer essa humilde explanação. Espero que os irmãos me perdoem alguns erros e que Deus seja louvado. Amém. E fiquem todos onde estão, que eu vou orar sozinho. Poderoso e bondoso Deus, Pai de misericórdia, graça vos dou, Senhor, por esta noite de graça, de bênção, Senhor, e de luz. Amém. E vos agradeço por eu poder falar e exaltar o teu evangelho, o teu nome. Amém. Que para sempre seja louvado. Amém. E quero agradecer também por vós, Senhor, trazer a minha família. Amém. Uma parte dela, tá certo? Mas lá valeu pela presença da minha família, meu Deus. Amém. Amém. Neste recinto de oração. Amém. E que eles sejam tocados e seus corações sejam abrandados e que eles retornem e façam que nem nós adventistas, que todo mundo sabe os caminhos de Deus, amém, mas tem medo de andar nele. Então nós temos convicção e com a tua graça nós prosseguiremos andando no teu caminho, meu Deus. Amém. E que vós abençoe essa igreja, os seus dirigentes, os seus anciões, diáconos, amém, e principalmente as suas obreiras, essas mulheres laboriosas que trabalham pelo bom andamento, Senhor, amém, da programação da igreja. Amém. E abençoe o nosso pastor e abençoe a todos os meus irmãos. Amém. Em nome e por amor de Jesus, amém, eu vos peço a sua graça e a vossa misericórdia. Amém. 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 E agora, irmão, para encerrar, vamos cantar um hino de Jesus, 205. Seja bem-vindo,
cansarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos toca, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve Que Deus abençoe a todos nós, amém? O Júlio também, pela experiência, como o Júlio falou, a convicção é resultado de uma experiência com Deus. Você pode ter uma experiência com Deus e ter convicção também do Deus que serve. Então vamos terminando. O Júlio está na porta, né, Júlio? Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar. Valeu, irmão. Obrigado. Eu é que agradeço, irmão. Quando eu te vi aqui, você é uma figura muito importante para nós. Senhor também. Valeu, irmão. Uma boa noite. Boa noite, irmão. Gostou, irmão? Valeu? Obrigado. Valeu. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. E aí, meu passageiro? Obrigado, irmão. Obrigado por você vir, meu cara. Valeu muito. Dá um abraço pro Mário, tá? Ô, meu filho, que bom ver você, viu? Eu não. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão, pela atenção, viu? Eu estava vendo a sua atenção. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, meu bem. Você não está muito feliz. Olha aí, tá vendo? Deus seja louvado, meu filho. Obrigado, querida. Não, não faz muito caso. Vamos pegar, né? Vamos pegar. Você não sabe o que é isso. Gostou? Oi, irmão? Obrigado, hein? Que bom, né, irmão? Eu que estou feliz. Obrigado, irmão. Para mim foi uma experiência gratificante. Ô, irmão, obrigado, hein? Muito feliz, né? Muito, sabe por quê? Obrigado, irmão. Ô, querida, você é um...